Amém? Amém, querido? Abra a palavra de Deus. Quando o pastor falou em Samuel, eu falei, nossa, ele vai pregar minha mensagem. Mas é 2 Samuel, passou perto, capítulo 15, do versículo 19 em diante. Última mensagem do ano, depois que eu me toquei disso, né? Mas verdadeiramente até aqui nos ajudou o Senhor. Desde o primeiro culto naquele hotel, Deus tem feito grandes coisas. E nós podemos dizer que nós somos igreja. Que já fizemos casamento, velório, batismo, apresentação de criança, né? De tudo um pouco. Amém? Todo mundo achou? 2 Samuel, capítulo 15, versículo 19 até o 22, nós vamos ler. Na minha versão, que eu não lembro qual que é, mas acho que é Almeida e Corrigida, diz assim: Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: Por que irias tu conosco? Volta-te e fica com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado do teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: Vive o Senhor. Na tua Bíblia está maiúsculo, Senhor? Na tradução original ele está falando vive Adonai, ou vive Yahvé. Então ele está falando de Deus, tá? Então vive Adonai, ou vive Deus, e vive o rei meu Senhor, que no lugar que estiver o rei meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: Vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todas as suas crianças que havia com ele. Mas o que eu quero ficar, e quero que você frise, quero que você guarde, é a resposta de Itai. Quando ele fala assim: Vive o Senhor, vive Adonai, e vive o rei, meu Senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor, ou o teu servo. Amém? Pode sentar, querido. Só para você entender o que está acontecendo aqui, se você ler alguns capítulos anteriores a esta passagem, está lá a história de Aminon e Tamar. Eram dois meio-irmãos, onde Aminon se apaixona por Tamar e vai lá. Eu não vou me prender na história dele, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Aminon vai lá e abusa de Tamar, e Tamar é irmã de Absalão. E Absalão descobre o que aconteceu, e ele fala para Tamar, recolhe Tamar na sua casa, e passa panos quentes no que aconteceu. Davi fica sabendo, mas também não toma nenhuma providência. E dado 2 anos depois, Absalão faz um almoço com os seus irmãos, mas a intenção dele era matar Aminon. E Absalão vai lá e mata Aminon, né? E Absalão foge por 3 anos. Então, por 3 anos, Absalão fugiu de Davi. Se você ler o texto, você vê que Davi fica, não digo com remorso, mas ele não fica bem, mas ele não toma nenhuma atitude. E você continuando lendo o texto, você vê que o Joabe pega uma mulher, ensaia ela, fala assim: você vai chegar diante de Davi, vai falar tal coisa. Aí essa mulher vai diante de Davi e fala: eu tenho 2 filhos, eles brigaram, um matou o outro, agora o outro está jurado de morte. E para resumir a história, Davi se tocou que estava falando de Absalão. Ou seja, o profeta Joabe
queria que Davi perdoasse Absalão. E Davi perdoa Absalão. E Absalão volta para Jerusalém. Porém, Davi não o recebe. E ele ficou por, acho que 2 anos, tentando falar com Davi. E Davi não recebeu Absalão. E depois de 2 anos, Davi acaba recebendo Absalão de uma maneira meio fria, se você for ler o texto. E passado isso, Absalão fica na porta do reino. E toda pessoa que chegava no reino, em Jerusalém, Absalão falava assim: o que você veio fazer aqui, você estrangeiro? E eles falavam: eu vim falar com o rei porque eu tenho tal e tal problema. E Absalão começa: se eu fosse rei, eu resolvia o teu problema. E assim Absalão ficou por 4 anos conspirando contra Davi. Então toda pessoa que chegava em Jerusalém, ele perguntava: o que você veio fazer aqui? Eu queria falar com o rei. Olha, se eu fosse rei, você falaria comigo e eu faria isso, isso, isso a teu favor. E passado um tempo, Absalão foi o quê? Foi para Hebrom, só que ele fez uma armação, onde ele colocou vários homens lá, e quando Absalão entrou em Hebrom, aquelas pessoas começaram a declarar que Absalão era rei. Salvo no rei de Israel, Absalão. E Davi, quando ficou sabendo, ele sabia que Absalão iria atacá-lo. E aí nós chegamos no texto que nós lemos, quando Davi saiu de Jerusalém para fugir, e vem esse Itai. E esse Itai, ele era de Gate. Talvez você não tenha reparado, mas Gate é uma cidade. E essa cidade de Gate sempre esteve relacionada à vida de Davi. Quando Davi teve que fugir de Saul, quando Saul ainda era rei, ele foi para uma cidade chamada Gate. E essa cidade de Gate era a terra dos filisteus. Ou seja, para quem conhece um pouco da história de Israel, eram os maiores inimigos de Israel. E ele se refugiou nessa cidade por um tempo. Mais tarde, quando Davi já estava um pouco mais moço, em 1 Samuel 17,4, essa cidade de Gate era a cidade de Golias. Então, acho que todo mundo conhece a história de Davi e Golias, que Davi foi lá levar alimento para os seus irmãos na guerra, e ele viu aquele Golias, provocando Israel, e Davi vai lá, pega as 5 pedras e mata Golias. E Golias era da terra de Gate. E mais tarde, em 2 Samuel 8,1, Davi vai lá e conquista essa cidade de Gate. Ou seja, toda essa volta foi justamente para falar de Itai, que era de Gate. E eu fico pensando assim, poxa, se Itai era de Gate, geralmente nós somos patriotas, a gente ama o nosso país, bem ou mal, todo mundo, o brasileiro ama o Brasil, o americano ama os Estados Unidos, o inglês e assim por diante. Só que Itai era diferente, ele se mostrou fiel a Davi. E olhando para toda essa história de Davi com Gate, com a cidade, se pode ver que no texto que nós lemos, Itai fala assim: vive o Senhor, ou seja, vive Adonai, ou vive Yahvé. E quando a gente vai para Gate, ele não é uma cidade que adora a Deus, é uma cidade idólatra. Só que Itai, ele falou: vive o Senhor, ou seja, ele acreditava no Deus que Davi adorava. Então eu só posso concluir que, apesar dos pesares, apesar da vida de Davi, Itai se espelhava em Davi. Itai se espelhava em quem Davi acreditava. Davi acreditava em Deus. Ou seja, tinha a parte ruim de Davi, que eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, mas tinha a parte boa, que era a adoração de Davi. Davi sempre adorou ao Senhor. E para Itai não existia outro Deus. Então, com certeza, Davi foi o seu exemplo. Davi foi o exemplo para Itai. E Itai tomou essa decisão: aonde
vive o Senhor, aonde for o meu Senhor, ou seja, na segunda vez ele está falando de Davi, aonde que Davi for, seja para a morte, ou seja para a vida, eu estarei com o Senhor. Ou seja, ele estaria com Deus de Davi e com Davi. Ele fez o quê? Um compromisso com Davi. E vendo o que Davi falou para Itai, Davi deu todo o poder da decisão para Itai. Ele falou: Itai, você não é da minha terra, você não é do meu país, e você acabou de chegar na minha terra. Então Davi abriu as portas para Itai: olha, você pode voltar e adorar o próximo rei, que no caso seria Absalão, você pode voltar para a tua terra com seus familiares. Mas Itai dá essa resposta: assim vive o Senhor, onde o meu Senhor for, eu irei, seja para a morte, seja para a vida. Ou seja, Itai tomou uma decisão na sua vida de adorar a Deus e ficar junto com Davi. E quando nós olhamos o que Itai poderia ter tomado de decisão, ele poderia ter tomado várias decisões. E trazendo para a nossa vida, quantas decisões nós podemos tomar? Sexta-feira eu fui visitar minha mãe e conversando com uma outra pessoa, e eu falei assim, por causa de uma decisão da minha mãe, ela está lá em Rio Negro, né, aconteceu um monte de coisa na vida dela, mas foi por causa de uma decisão que ela tomou. E assim é a nossa vida. Nós escolhemos nos casar ou namorar, ou seja, né, a decisão é simplesmente nossa. Só que uma decisão pode mudar totalmente o rumo da nossa vida. Aí eu me pergunto para mim e para a igreja: que compromisso nós temos assumido? Itai assumiu primeiramente um compromisso com Deus e depois com Davi. E nós? Eu me pergunto, qual compromisso eu tenho assumido? Ou com que termos eu tenho firmado algum compromisso diante de Deus? Então, como eu disse, muitas decisões podem mudar a nossa vida. E em Lucas 14, 26... que é um versículo bem conhecido, fala assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso é uma decisão minha e sua particularmente. Então, assim, se alguém vier a mim, o próprio Jesus está falando que não tem exceção. O único caminho, a verdade e a vida é Cristo. E ele está falando, se alguém vier a mim, né? Então, sem exceção, e não aborrecer, ou seja, se alguém chegar a Cristo, mas preferir o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou filhos, né, ele não pode ser o seu discípulo. Ou seja, se nós preferirmos qualquer coisa desse mundo antes de Cristo, nós tomamos uma decisão errada. E fala aqui, a seu pai, a mãe, a mulher, e a filhos, e a irmãs, e irmãos, e ainda também a sua própria vida. Ou seja, nenhum tipo de afeição, por mais forte que seja, deve ter a permissão para competir com Cristo das nossas vidas. Eu não posso amar a minha esposa mais do que eu amo a Cristo. Eu não posso amar mais os meus filhos do que eu amo a Cristo. Cristo tem que estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. Essa é a maior decisão que nós podemos tomar em nossa vida. E fala assim,
e não pode ser meu discípulo. Uma vez mais, nenhuma exceção. Quando ele fala exceção, eu não posso amar mais a minha mãe ou meu pai do que a Cristo. Não existe essa exceção. Eu tenho que amar mais a Cristo sobre todas as coisas. Ama a teu Deus sobre todas as coisas. E diz o versículo ainda, e qualquer que não levar a sua cruz. Quando fala assim, qualquer que não levar a sua cruz, não quer dizer que nós temos que sofrer. Não quer dizer que, às vezes, alguns de nós, como eu vim de uma linhagem católica, e que para ser salvo eu tenho que sofrer, eu tenho que passar fome, eu tenho que passar necessidade. Não é isso que o versículo está falando. Ele não se refere ao sofrimento como muitos creem, mas sim fazer da cruz de Cristo o objetivo da nossa fé. É diferente. Nós somos salvos pelo sofrimento. Embora às vezes aconteça algum sofrimento na nossa vida, mas a gente está firmado na nossa fé em Cristo. Essa é a nossa cruz que nós temos que carregar. Está tudo bem na nossa vida? Louvado seja o Senhor. Está acontecendo uma doença ou perdi um emprego? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz numa das suas cartas, em tudo dai graças. E tem muita gente que fica assim, Senhor, obrigado porque eu estou padecendo, porque eu estou carregando a minha cruz. Senhor, obrigado por essa doença, porque eu sou merecedor, eu sou pó e aquela poeirada toda. Mas não, é obrigado, Senhor, porque eu sei que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Apesar dos sofrimentos, apesar das dores, apesar das dificuldades, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É isso que a palavra diz. A partir do momento que nós tomamos a decisão de servir verdadeiramente a Jesus Cristo. Amém? E fala assim ainda, e se não vier após mim, uma pessoa só pode seguir a Cristo por meio da fé no que Ele fez na cruz. Nós temos que crer na cruz e reconhecer que Ele é o único caminho, a única salvação, a única verdade. E no final ele fala assim, aquele que não reconhecer, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E quando eu vou para as histórias da Bíblia, eu não posso deixar de citar Pedro. Lá em Lucas 22:32 ele fala assim, o próprio Jesus falando, mas eu roguei por ti, no caso Pedro, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, o que Jesus está falando para Pedro? Jesus estava a ponto de ser crucificado já, e ele fala para Pedro, Pedro, eu orei por você, para Deus fortificar a tua fé. Porque quando você se converter, e quando eu olho para esse versículo, para que Jesus está falando para Pedro, eu olho para a igreja no geral, não só a Ecalel, mas a igreja no geral, que muitos se dizem cristãos, mas eu me pergunto, para mim primeiro, será que eu sou convertido? Será que a minha conversão a Cristo foi real? E eu vejo muita igreja abalada, hoje em dia a gente vê muito sobre o evangelho, mas eu me pergunto quantos realmente estão convertidos. Eu me lembro a história de um pastor que ele estava num culto na igreja dele, a igreja cheia, tinha gente fora da igreja, e aquele louvorzão, e todo mundo levantando a mão, e ele sentado no banco, ele perguntou assim para Deus, Deus, quantos salvos tem aqui? E a igreja cheia. E Deus falou para ele, nem 10. Aquele pastor parou e deu um tremor nele, uma agonia. Como que a igreja está cheia e não tem nem 10 salvos?
Por quê? Porque muitos se acham convertidos. E se você ler no versículo de baixo do Lucas 22:33, o que Pedro fala? E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Parece com Itai, não parece? Aonde vive o Senhor e onde o Rei meu Senhor for, seja para a vida ou seja para a morte, aí estarei contigo. Itai tinha um compromisso verdadeiro. Se você for ver a história, depois ele vira um dos 3 de Davi. Mas Pedro disse isso: ó Senhor, eu vou contigo até a prisão e a morte. E um pouco antes, Jesus fala: quando você se converter. Ou seja, Pedro achava que ele era convertido. Mas no versículo 34, Jesus fala: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues. Ou seja, acho que todo mundo conhece a história de Pedro. Pegaram Jesus no monte Getsemane. Pedro, não sei por que cargas da água, ele ainda tinha uma espada. Ficou 3 anos com Jesus, vendo as maravilhas de Jesus, vendo o que Jesus pregou, que ele é a salvação, queria salvar a nossa alma, a nossa vida, mas ainda assim ele andava com uma espada. E ele disse: ó Senhor, eu vou à prisão e à morte. E ele corta a orelha daquele servo. Jesus fala assim: não, Pedro. Jesus vai lá, cura a orelha daquele servo, e Jesus se deixa ser preso. E o que acontece com Pedro? Como diz lá no interior, deu no pé. E por 3 vezes ele negou a Jesus. E se você for ler, se diz, quando chegou aquela serva para Pedro: olha, você é um deles. Você é um deles. E ele falava assim: não, eu não sou. E na tradução, traduzindo para o português, quer dizer que ele chegou a brigar com essas pessoas que diziam que ele era cristão. E eu me lembro de uma história da Rússia, quando o comunismo já estava muito forte lá, e os cristãos faziam os cultos escondidos. E num desses cultos escondidos chegou a polícia, com armas, e chegou bem no meio do culto. E aquele comandante falou a seguinte coisa: olha, quem quiser preservar a sua vida, pode ir embora. Mas quem ama a Cristo, hoje vai morrer, fica aqui. E muitas pessoas fugiram. E o pastor e uma grande parte ficou ali. Eles estavam dispostos a morrer por Cristo. E quando aquelas pessoas saíram, aquele comandante falou assim: mais alguém vai querer ir embora? E ninguém mais saiu do lugar. Aquele comandante baixou as armas e falou assim: nós somos cristãos, agora nós vamos adorar com vocês os verdadeiros adoradores. E qual é o nosso compromisso? Se alguém apontar uma arma para você, você é capaz de negar a Cristo ou você vai ficar firme no seu compromisso com Deus? Um dia todos nós levantamos a mão aceitando a Cristo. Um dia nós assumimos um compromisso com o nosso Salvador. Aí eu pergunto: será que o nosso compromisso é firme como é o de Itai? E quando vou para a Bíblia, voltando a falar dos apóstolos, que é um apóstolo que eu amo ler o livro dele, não só o João, mas 1º, 2º e 3º João. Foi o único apóstolo que verdadeiramente ficou com Jesus até a hora da crucificação. O único apóstolo que teve o compromisso real com Cristo. Então, quantas promessas nós temos feito? Quantas vezes nós prometemos alguma coisa para Deus? Em Hebreus 10:23 fala assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança,
porque fiel é o que prometeu. Cristo falou que vai buscar a sua igreja. Você pode ter certeza que a palavra dele é fiel, o compromisso dele com nós é fiel. Aí eu fico me perguntando, e o meu compromisso com Cristo? Pai, eu tenho sido fiel a Ti? Eu tenho sido um bom exemplo a Ti? Como eu tenho andado, Senhor? Será que se eu passar por uma perseguição, eu não vou querer negar ao Senhor e preservar a minha vida? Mas quando nós olhamos de volta para Pedro, então tinha o Pedro da primeira fase que dizia: ó Senhor, eu vou morrer por Ti, eu vou contigo para a prisão. Mas quando Pedro verdadeiramente se converteu, ninguém mais segurou a Pedro. Quando veio Pentecostes, desceu o Espírito Santo sobre aquelas 120 pessoas que estavam lá. Os outros estavam lá, os estrangeiros começaram: olha, eles estão bêbados, eles estão não sei o quê. Aí o Pedro se levanta. Um Pedro agora não convencido, mas convertido. E ele começa a pregar uma mensagem cristocêntrica. Olha, nós estamos aqui porque está se cumprindo o que Joel prometeu e o que Jesus prometeu, que quando ele subisse, mandaria para nós o Consolador. E quando Pedro começou a pregar, logo de cara, 3.000 pessoas se converteram. Era outro Pedro. E depois ele ganhou mais almas. Mas a passagem que mais me chama a atenção de Pedro e João é Atos 3, versículo 4. E Pedro com João fitando os olhos nele, ou seja, estava ali um mendigo pedindo esmola, à porta do templo. E Pedro com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. O que Pedro está falando? Olha para mim, que agora a minha vida não é mais a mesma, agora eu estou transformado. E ele fala assim, e olhou para ele esperando receber alguma coisa, ou seja, algum dinheirinho, algum trocado. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Agora nós temos um Pedro compromissado com Cristo. Aí eu me pergunto, qual Pedro nós se parecemos? Com o primeiro Pedro da primeira fase, que acha que é cristão, que, ó Senhor, eu vou contigo para a prisão, vou contigo para a morte, ou com o segundo Pedro, que tem autoridade no nome de Jesus e não tem vergonha de falar do nome de Jesus. E Pedro fala para aqueles, depois prendem Pedro, e Pedro fala para aquelas autoridades: o que é melhor para mim, obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Vocês podem me prender, mas eu não vou deixar de pregar a Cristo crucificado, porque Ele é o meu Salvador. A mesma promessa fez Ruth. No livro de Ruth 1,16 fala assim: disse porém Ruth: não me instes para que te abandone. Ele está falando para a sua sogra Noemi. E deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Ou seja, ela fez um compromisso com Deus e com Noemi. E ela cumpriu o que ela prometeu. Ela trabalhava e sustentava a sua sogra.
Como diz ali, aquele que não tomar a sua cruz. Ruth levou a sua cruz, mas ela teve a recompensa depois, porque Jesus fala que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. E quando eu olho para as igrejas do Apocalipse, eu só consigo ver duas igrejas fiéis. A primeira igreja é a igreja de Esmirna. Era uma igreja que estava em dificuldades, estava padecendo, e ainda Jesus fala assim: olhe, vocês vão passar por um sofrimento pior, mas Jesus fala: mas vocês vão ser vitoriosos, se vocês forem fiéis até o fim. E Jesus promete para a igreja de Esmirna: se vocês forem fiéis até o fim, eu vou dar-te a coroa da vida. Pensa você recebendo essa promessa. Se nós formos fiéis, nós vamos receber a coroa da vida. E a outra igreja é a igreja de Filadélfia. Jesus não chama a atenção na igreja de Filadélfia, e ele fala assim da igreja de Filadélfia: olha, vocês guardaram a palavra de Deus e não negaram o meu nome. Vocês guardaram a palavra de Deus e não negaram o meu nome. E eu fico me lembrando quando eu era mais jovem, quando eu achava que era convertido. E quando alguém perguntava para mim: você é crente? Eu meio que gaguejava: sou. E por que você é crente? Porque é legal. E aquela vergonha toda. Mas hoje não. Hoje, graças a Deus, nós somos compromissados com Deus, compromissados com a palavra. E a promessa da igreja de Filadélfia foi essa: que eles não passariam pela provação que viria ao mundo. Ou seja, o Senhor vai nos guardar de um jeito ou de outro, se nós permanecermos fiéis ao Senhor. Se nós tivermos esse compromisso que Itai teve com Deus e com Davi. Ou seja, ele era compromissado. E uma outra coisa que nós temos que ter no nosso coração é gratidão. Gratidão foi um compromisso também de Itai. Porque Itai, apesar de vir na terra dos filisteus, ele viu toda a adoração de Davi. E por tudo que Davi fez para ele teve que ser grato a Davi. Ou seja, enquanto está bom os negócios, nós estamos adorando a Deus. Quando vem alguma luta, nós tentamos achar os nossos caminhos. E não temos o compromisso com Cristo, de levar tudo aos pés da sua cruz. E eu lembro que quando meus filhos eram pequenos no carro, eles viviam reclamando. Né, Sara? Eu pegava eles na escola e eles começavam a reclamar. Porque está calor, porque está frio, porque eu quero lanchar, porque eu estou com fome. Ou seja, reclamações eram inúmeras. Não só a Sara, mas como Samuel. Aí um dia eu falei para eles assim: olha, eu conheço um povinho que reclamou por causa de pepino e cebola. E padeceu 40 anos no deserto. Então vocês querem continuar reclamando e padecer 40 anos? Ou vocês querem adorar a Deus e louvar a Deus e agradecer pelo que Deus tem dado a vocês? Quantos amigos que eu tenho que são reclamões. E eu, sinceramente, não suporto ficar mais perto dessas pessoas. Antes eu entrava na onda delas. Reclamava do governo, reclamava da igreja, reclamava seja lá do que for. Eu também concordava e reclamava. Hoje eu não reclamo mais. Se Deus me deu
amém, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus não me deu, louvado seja o nome do Senhor. Não aconteceu do jeito que eu queria, louvado seja o nome do Senhor. Então, em tudo dai graça, em tudo dai graça. E se você comesse daquilo que você falou ontem, o que nós comeríamos? Será que é reclamação ou seria bênção na nossa vida? Então Davi tinha um coração grato. No Salmo 150, 1 e 2 fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quando eu vejo aquele povo que agradeceu a Deus, eu vejo um povo alegre. Quando Ana concebeu o seu primeiro filho, que era Samuel, ela louvou a Deus e entregou o seu filho no templo. Olha a gratidão de Ana. Paulo foi grato pelos irmãos da igreja de Filipos. A gente, lendo as cartas, a gente vê que tinha igrejas boas, igrejas mais ou menos, mas Paulo, apesar de tudo, ele agradeceu aos irmãos filipenses, porque apesar de serem pobres, ajudaram ele. Ou seja, ele foi grato. E quando nós olhamos para o próprio Jesus, quando tinha 5.000 pessoas famintas, deram para ele 5 pães e 2 peixes. E o que Jesus fez? Pai, eu te agradeço. Ou seja, Jesus agradeceu e houve a multiplicação. Quando ele foi orar por Lázaro, que estava 4 dias morto, o que ele fez? Ó Pai, eu te agradeço porque tu me ouves. Ter um coração grato agrada ao nosso Deus. Eu digo para você que reclamar não vai mudar a situação. Se nós não tomarmos uma decisão de mudar e agradecer a Deus, nada vai mudar. Então, quando nós temos um compromisso com Deus, nós temos uma aliança. E quando nós temos uma aliança com Jesus, Jesus tem um compromisso com a igreja, porque Ele prometeu que Ele vai voltar. Em João 14, do 1 ao 3, fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vai cumprir esse compromisso com a sua igreja, com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E em 1 Tessalonicenses 4,16 fala assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Você está compromissado com Cristo? Eu sei que todos aqui já aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas eu quero que você olhe para dentro do seu coração, para dentro da sua vida. Você está compromissado com Deus verdadeiramente? Quando nós vamos para Hebreus, na galeria dos homens da fé, e começa a falar tudo daqueles homens, Noé, Abraão, Jefté e tantos outros. Aí tem um versículo que fala assim:
homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Porque aqueles homens daquela galeria dos homens da fé estavam compromissados com Cristo. E muitos deles abriram mão de receber as suas promessas para estar mais perto de Deus. Eles abriram mão daquilo que Deus lhe prometeu para estar com Cristo. Ou seja, homens dos quais o mundo não era digno. E eu me pergunto, será, Senhor, que eu sou digno? Será que o Senhor olhar para mim, eu sou digno de receber esse seu amor? Será que eu sou digno de receber essas suas bênçãos? Será que eu sou digno de estar aqui na frente pregando a tua palavra, representando aquilo, representando Deus aqui, trazendo a mensagem que vem dos céus para a igreja? Senhor, será que eu sou digno? E eu não me vejo digno de estar aqui, porque se não é pela graça do Senhor, se não é pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã, eu não poderia estar aqui. Mas eu quero cada vez mais aumentar esse compromisso com Deus, e que eu quero dizer aqui, voltar no que Itai falou: vive o Senhor, vive Jeová. E onde vive o rei, o meu Senhor, que no lugar que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí está o teu servo. E eu quero reafirmar esse compromisso com Cristo. Aonde o Senhor me colocar, aonde o Senhor me levar, eu quero estar com o Deus vivo, com o Senhor. Seja para a morte, seja para a vida, eu quero estar aos pés do Senhor. O melhor lugar para nós estarmos é aos pés do Senhor. Não existe outro lugar do que estar compromissado com Cristo, compromissado com a sua igreja, compromissado de levar o seu evangelho àqueles que não conhecem o evangelho, compromissado de ser luz aonde há trevas, compromissado de fazer a diferença aonde eu colocar a planta dos meus pés, das pessoas olharem para mim e falarem: você tem algo diferente dentro de você. E eu posso entrar com o evangelho e falar assim: eu tenho Cristo no meu coração. É isso que eu tenho dentro de mim, porque eu estou compromissado com Deus. E eu queria que você ficasse de pé nesse momento.